Continuando as aulas de refração, lentes esféricas, aula 6. Nós vimos na aula 1 os tipos de lentes, as características, e nós vimos como ocorre a formação das imagens. Nós iremos ver agora alguns defeitos da visão. Vamos ver o estudo analítico e alguns defeitos da visão. O que é esse estudo analítico? É como a gente vai relacionar a distância do objeto para a lente, da sua imagem, a altura da lente e a altura da imagem. Se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver que as equações elas vão ser as mesmas de espelhos esféricos. Peguei um espelho qualquer aqui, onde tanto convergente como divergente, o estudo analítico vai ser o mesmo. Então eu tenho um objeto entre a anteprincipal e o foco, e minha imagem vai ser uma imagem real, invertida, maior e após a anteprincipal real. Mas o que é que eu quero dessa imagem? Eu quero determinar a altura do objeto, que eu vou representar pela letra O. Eu tenho também a distância do objeto até a lente. Eu posso colocar com a letra P ou DO, que é a distância do objeto. Eu tenho também a altura da imagem, que pode ser representada pela letra I. E a distância da imagem, que pode ser representada por P' ou DI. Então, essa representação da distância do objeto e da imagem, elas vão depender da literatura que vocês estiverem utilizando, ok? Para nós calcularmos esse estudo analítico, essas características, nós vamos utilizar a equação de Gauss, onde 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Lembrando que quando as lentes forem divergentes, a distância da imagem será negativa. Aumento linear, representado pela letra A, pode ser determinado através da razão a altura da imagem sobre a altura do objeto, ou menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Como as duas equações é para aumento linear, eu posso relacioná-las, onde a altura da imagem sobre a altura do objeto é igual a menos distância da imagem sobre a distância do objeto. Aí um macetezinho aqui, né? A gente pode utilizar a equação onde a distância focal F é igual a distância da imagem vezes distância do objeto, dividido pela distância da imagem mais a distância do objeto. E o aumento linear pode ser dado pelo foco dividido pela distância focal menos a distância do objeto. Mais uma vez falando para vocês lembrarem, o aumento linear pode ser expresso pela relação onde distância focal dividida pela distância focal menos distância do objeto. Ok? Então aqui eu tenho uma legendazinha aqui para vocês, né? Dando algumas características. Se a distância da imagem for maior do que zero, a imagem é real. Se a distância da imagem for menor do que zero, a imagem é virtual. Se a altura da imagem for positiva, a imagem é direita. Se a altura da imagem for negativa, a imagem é invertida. Distância focal. Se a distância focal for positiva, a lente é convergente. Se a distância focal for negativa, a lente é divergente. Ou seja, nas lentes divergentes, eu vou colocar a distância focal negativa e a imagem também negativa. Aí um com o outro vocês vão ver que a relação matemática de multiplicação de sinais vai prevalecer, ok? Vergência. Vergência nós conhecemos como um nome popular grau. É comum você falar fulano tem um grau, usa tal grau. Meu óculos tem meio grau, 0,75. Esse grau é chamado de divergência, né? Ou então dioptria, que é o sistema de medida da vergência.
O que é a vergência? A vergência é o inverso da distância focal. Então, a equação de Gauss, na verdade, ele estava procurando ali a vergência. Ok? Mas nós temos uma relação de divergência para construir uma lente. Perceba que a distância focal no SI vai ser medida em metros. Então a vergência é metros elevado a menos 1, que é o inverso da distância focal. Esse metro elevado a menos 1 é chamado de dioptria. Não é? Então o valor 0,75 graus, 0,75 dioptrias. Ok? Equação de Halley, ou fabricante dos óculos, é para nós determinarmos o valor dessa vergência através das lentes. Ó, eu tenho vergência é igual índice de refração da lente sobre índice de refração do meio, menos 1, vezes 1 sobre R1, que é um raio da lente, mais 1 sobre R2. Ô professor, e se a lente for plana côncava ou plana convexa? Aí nós só vamos ter um raio, ok? Ó, uma observação importante, vocês não podem deixar de lembrar isso aqui. Se a face for convexa, o raio é positivo. Então na conta lá fica entre o mais. Se a face for côncava, o raio é negativo. Então, quando as questões forem dadas a vocês, elas vão falar raio é côncavo convexa, onde o raio da lente côncava é tanto, da convexa é tanto. Então, para jogar na equação, eu sei que a côncava eu vou colocar o sinal negativo. E nisso impactará também na vergência. Se a vergência for positiva, a lente é convergente. Se a vergência for negativa, a lente é divergente. Assim como no slide anterior falou em relação ao foco. Estrutura do globo ocular. Aí nós temos algumas características que são mais importantes, que é para observar. Nós temos aí o cristalino, é onde o raio luminoso vai ser direcionada para a retina, que é esse amarelo aqui. Nós temos os nervos ópticos, são esses nervos que vão pegar a imagem que está na retina e levar para o nosso cérebro, ok? Então vamos lá. Defeitos da visão. Nós vamos ver alguns defeitos da visão e algumas sugestões de lentes que pode resolver esses defeitos. Ó, um olho normal, aí eu tenho um objeto, aí eu coloquei um farol. Esse objeto, ele vai projetar a sua luz que passa pelo cristalino, e o cristalino ele vai agir como uma lente convergente. Ele vai convergir esses raios para a retina, onde vai ser formada a imagem. Perceba que a imagem ela vai estar invertida. Aí o nervo óptico pega essa imagem, leva para o cérebro e o cérebro vai desinverter essa imagem e colocar no tamanho real. Então nós estamos vendo uma imagem aí para a gente comparar, né? Eu tenho duas crianças, eu consigo ver a cerca com nitidez, as crianças e a bola, certo? Miopia. Perceba que na miopia a minha imagem ela está mais próxima, ela não foi formada na retina, ela foi formada antes da retina. Então, como é que eu vou determinar essas características de uma pessoa míope? Ó, primeira característica, o olho apertado. A imagem é formada antes da retina. Problema no ponto remoto. Ponto remoto é uma região do olho onde nós temos uma baixa formação de imagem devido à quantidade de luminosidade.
Então, nós vamos ter esse problema e nós não enxergamos de longe. Qual é a correção? Perceba que é uma lente de borda grossa, é uma lente divergente, que ela vai abrir mais esses raios e eles vão ser direcionados para uma distância maior, ou melhor dizendo, sobre a retina. Lembrando que nas lentes divergentes, o foco e a divergência são negativas. Perceba que você consegue ver melhor a bola, a mão do garoto, porém, o que está lá atrás, que é a cerca, a gente já não tem uma nitidez. Por quê? Porque as pessoas míopes têm dificuldade de enxergar de longe. Quanto mais longe o objeto está, mais distante da retina a imagem será formada. Hipermetropia. Diferentemente da miopia, hipermetropia, a imagem já forma atrás da retina. Perceba onde é que está essa imagem aqui, ó. Ela deveria ser formada na retina e está mais distante. Então, quais são as características? Primeira característica, a imagem forma depois da retina. Problema no ponto próximo também. E não enxerga de perto, porque quanto mais próximo está o objeto, mais distante da retina ele vai estar, mais atrás da retina ele vai estar. Correção, lentes convergentes. Por quê? Porque nós temos que convergir esse ponto, não é? Antes de onde eles estão se encontrando, onde esses raios estão se encontrando. Então, a lente de borda fina. Nas lentes convergentes, tanto a distância focal como a vergência são positivas. Aí a imagem, perceba que você já consegue enxergar a cerca sem nenhum problema, porém, as crianças que estão mais próximas, a gente tem uma questão de resolução, ela está meio desfocada. Por quê? Porque as pessoas que têm hipermetropia veem os objetos distantes com melhor qualidade. Astigmatismo, problema na superfície da córnea, não é? Nós vamos ter uma película, então ele não tem dificuldade nem ver de longe ou de perto, porém a imagem ela é embaçada, ela é borrada, né? A gente não tem uma nitidez dessa imagem. Perceba que a gente vê as cores, a gente vê a imagem, mas ela não tem uma nitidez, parece que ela está sobreposta aí. Correção, lentes cilíndricas, né? Normalmente são côncavas convexas ou convexas côncavas, que aí vai ter um lado com convexo e um outro côncavo. Pessoas que têm astigmatismo normalmente têm um grau de 3 dioptrias. Presbiopia é vista cansada. Gente, perceba que na parte de cima você está vendo tranquilamente, perfeitamente, mas na parte de baixo não. Essa vista cansada é devido a um problema aos músculos ciliares. Se você ficar 40 anos com o olho fechado, sem usar, quando você abrir, você vai ter um desses tipos, ou presbiopia ou astigmatismo. Lentes convergentes, né? Então um lado é plano, perceba que eu vou ter só o foco positivo e a vergência positiva, ok? Galera, bons estudos, espero ter aproveitado e até mais ver, ok? Abração e até a semana que vem. Beijos.